O que significa discipular alguém? Quais são os passos do discipulado bíblico e o porquê nós devemos nos preocupar em discipular outras pessoas? Estamos começando o programa De Discípulo para Discípulo. É uma alegria enorme ter você aqui novamente conosco em mais um episódio. Quero agradecer a sua audiência, o seu comentário, a sua curtida. Estamos começando mais essa jornada, esse bate-papo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gabi, tudo bem, queridos irmãos que nos assistem. Que o Senhor nos conduza nessa jornada em mais um programa, buscando abençoar a vida dos nossos ouvintes, das pessoas que nos assistem, para que o nome do Senhor seja glorificado e tenhamos mais e mais discípulos para o nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor, a primeira pergunta para a gente entrar no nosso tema e esclarecer um pouco a ideia do discipulado, eu queria te perguntar, quando nós falamos de discipulado, quando eu falo, por exemplo, eu estou discipulando alguém ou eu estou sendo discipulada por alguém, o que essa dinâmica quer dizer exatamente? Eu estou buscando, talvez, conhecer mais a Deus, buscar a Bíblia? O que é explicado, ou explanado, ou abordado nessa dinâmica? Bem, Gabi, o objetivo do discipulado, o discipulado ele tem um objetivo muito claro, que é que a outra pessoa cresça em Jesus Cristo. Ou seja, nós discipulamos as pessoas para que elas se tornem parecidas cada dia mais com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo principal do discipulado. E nesse processo, obviamente, as pessoas vão caminhando, vão amadurecendo, as pessoas vão vendo a necessidade delas discipularem outras pessoas. Tudo isso tem a ver com o discipulado, porque quando Jesus vai tomando conta da nossa vida, vai sendo a pessoa que guia ainda mais a nossa vida, ou que toma as direções da nossa vida, nós vamos também crescendo em discipular outras pessoas. Nessa vida, Gabi, o discípulo nunca deixa de ser discípulo, mas ele também nunca deixa de ser um discipulador. Então, nós sempre estamos discipulando, porque não podemos chegar nessa vida à estatura de varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós estamos em contínuo avanço, vou dizer assim, evoluindo em direção a Jesus Cristo. Então, discipular é formar Jesus Cristo em outra pessoa. É, com o auxílio do Espírito Santo, da palavra, do companheirismo, formar Jesus Cristo na outra pessoa, no outro irmão. E o senhor acha que quando a gente se converte, vamos dizer assim, quando a gente se achega até Cristo, a gente não sabe quase nada, né, de teologia ou da Bíblia, então a gente começa a aprender, evoluir. Então, o senhor acha que nesse início a pessoa já é um discipulador ou ela vai caminhar para ser um discipulador? Depende. Existem pessoas que... você falou aí que o discípulo geralmente é alguém que não sabe nada, chegou na igreja com muito pouca informação. E eu lembrei aqui da história do cego, né, de nascença, quando os fariseus, os religiosos da época chegam para ele e dizem assim, você, o que é que você fala desse Jesus? O que é que você diz? Porque você foi curado, era um cego de nascença. O que é que você fala dele? Quem é esse Jesus? Como é esse Jesus? E o cego diz o seguinte, bem, eu não sei muito bem quem é ele. Eu sei que eu era cego e que agora eu vejo. Então, é uma experiência, sempre no começo, é mais experiência do que teoria. Pessoas que têm uma experiência com Jesus falam exatamente da sua experiência. Mas o texto bíblico também diz, continuando, que Jesus encontra aquele cego, tem uma conversa com ele e explica melhor quem era ele, explica melhor a missão de Jesus Cristo, e aquele cego passa a ver não somente coisas físicas, mas tem um despertamento espiritual. Então, assim, geralmente no começo a gente não tem discípulo, mas tem pessoas, só pelo testemunho,
pelo pouco que tem, já entrega, mas geralmente as pessoas esperam um pouco para formarem os seus primeiros discípulos, depois de um período de caminhada, de ensino, mas é uma coisa natural na vida do cristão, é importante que os ouvintes saibam disso, é uma coisa natural na vida do cristão, eles desejarem, almejarem, discipular outras pessoas, porque é para isso que o Espírito Santo nos leva, né? Para a palavra, para a experiência, mas para discipular pessoas. Sim, eu fico pensando, quando eu estou muito animada com alguma coisa, eu não paro de falar daquela coisa. Exato. Eu estou sempre compartilhando, porque aquilo está fazendo parte do meu dia a dia. Sim. Então, eu imagino que, mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento, se ela está cheia de Jesus, se ela está com um relacionamento, né, diário com Cristo, eu acredito que a gente não tem como ficar calado, porque Sim. é uma coisa que transparece, né? É uma luz que emana. O importante nessa sua fala, e também para os nossos irmãos que nos assistem, é que o que atrapalha muito o imigrante, que é o nosso foco aqui, é que o imigrante trabalha muito. O imigrante chega cansado em casa, tem os filhos para cuidar, tem o marido para cuidar, tem toda essa logística que você conhece bem, e eu também, que muitas vezes nós temos muito pouco tempo. Então, o imigrante precisa entender uma coisa. Tem o texto de Mateus 28, né, que Jesus disse assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Isso é um ponto central para o discipulado. Porque não é a nossa capacidade que vai converter o outro. Não é a nossa capacidade que vai mudar o outro. Tem pessoas que são doutores em teologia e que nunca tiveram o privilégio de serem discipuladores. Já tem pessoas, donas de casa, pessoas muito simples, às vezes muito simples e muito com pouco estudo até, mas tem uma tremenda capacidade de passar as suas experiências, porque confiam exatamente nessa frase. O poder não é deles, o poder é de Jesus Cristo. Então, para o discípulo começar a pensar em discipulado, precisa confiar em Jesus. Precisa confiar nesse poder e na capacidade de Jesus. O problema de muitos de nós é que nós confiamos na nossa intelectualidade, ficamos preocupados se a pessoa fizer uma pergunta que nós não vamos saber responder, e aí nós não discipulamos nunca. Com medo de passar vergonha. O medo de passar vergonha. Mas é muito importante nós entendermos que, uma vez que você tem o Espírito Santo, uma vez que você tem experiência com Deus, e você começa a estudar a palavra de forma séria, naturalmente, você vai começar a discipular pessoas. Quer seja seus filhos, quer seja o seu esposo, quer seja a sua esposa, quer seja um funcionário da sua companhia, quer seja uma funcionária, vai ser algo em que você vai, de alguma forma, discipular e começar o processo discipulado. Ainda que seja um processo ainda informal, mas você vai começar, porque você vai confiar no poder de Deus, e o pouquinho que você tem, a pouca experiência que você tem, talvez o pouco conhecimento bíblico que você tem, pode ser suficiente para levar pessoas a Cristo e começar o processo de salvação, o processo de edificação, da construção de Cristo Jesus na vida daquela pessoa. Então, é confiar no poder de Deus para a gente começar, né? E o senhor falando também me lembra um pouco a importância da oração nesse processo, né, pastor? De estar sempre em oração e se colocando nessa posição de reconhecimento, né, que nós não somos nada. E eu acho que a oração faz muito isso com a gente, né? Da gente se humilhar, se render e pedir a Deus as oportunidades, né? Para a gente começar a se colocar no nosso lugar e deixar que Deus faça a obra. Porque eu imagino que você também aí em casa conheça várias pessoas que você pensa assim, essa pessoa nunca vai aceitar Jesus, não. Ela nunca vai querer ouvir de Deus, mas, às vezes, Deus Sim. quebranta o coração da pessoa. Sim. É importante entender que você falou em oração agora, e os irmãos que nos assistem, uma das coisas que os discípulos pediram para falar, para Jesus ensinar eles, não foi a pregar, não foi a dar estudo. Eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Porque uma das marcas de Jesus, certamente, era a oração.
Jesus chega a dizer, orai sem cessar. A Bíblia chega a dizer que nós devemos continuadamente estar orando. O apóstolo Paulo insiste nesse orar sem cessar também. Você precisa orar e orar sempre. Há um homem muito conhecido, que é B.B. Warfield, ele diz o seguinte, você deve orar, 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 orar e orar até começar a orar. Então, assim, a oração é muito importante no discipulado porque demonstra essa dependência que nós temos de Deus, essa dependência que o discípulo tem de Deus. Às vezes, as pessoas não discipulam na igreja porque não têm uma vida de oração. E não ter uma vida de oração, você não tem a confiança necessária para falar para os outros acerca de Jesus Cristo. E aí se torna uma pessoa que fica sempre conhecendo, Gabi, doutores em escola dominical, doutores em conhecer a Bíblia, mas não tem nenhum discípulo. Entra domingo, sai domingo, e você percebe que dentro da igreja não tem nenhum discípulo. A pessoa nunca tem um filho na fé, porque ela não orou, ela não passou as suas experiências para as outras pessoas, e ela não teve a humildade, né, de buscar em Deus essa fortaleza para poder. E assim, é interessante, você falou outra coisa também, só para os nossos queridos irmãos que nos assistem, é o seguinte, eu prego o evangelho para uma funcionária do lar, eu prego o evangelho para uma secretária do lar, mas eu não prego o evangelho para minha chefe, que é doutora de Harvard, doutora do MIT. Às vezes a gente quer selecionar quem a gente prega o evangelho. Porque a gente pensa assim, eu vou pregar para esse aqui, porque esse aqui não tem tanto argumento contra mim. Né? Mas o evangelho não tem nada a ver com isso. O poder do evangelho, né, ele vai acima de tudo. O evangelho vai no coração das pessoas. O evangelho, a Bíblia fala que a ação do Espírito Santo é como uma dinamite. O evangelho é como uma dinamite que vai e explode no coração das pessoas, e não importa se é doutor, não importa se é uma funcionária, não importa se é um analfabeto, não importa se é um catedrático, todos eles necessitam de Jesus Cristo. E é o que você está oferecendo, é o que você está falando, é o que você está passando. Você está falando de Jesus. E a partir daí, você começa a solidificar Jesus na vida das pessoas. Se as pessoas crescem no poder de Deus, Gabi, certamente as pessoas teriam essa condição de discipular mais pessoas. O senhor acha, então, que ser uma ovelha estéril ou... Deixa eu consertar minha cadeira, irmãos. O senhor acha que, assim, ser uma ovelha estéril ou uma árvore que não produz frutos é falta de fé? Sim, é falta. Não sei se falta de fé salvífica, né? Vamos distanciar aqui, mas é falta de fé operosa. Nós temos a fé que salva, que nós cremos, que somos salvos pela graça em Cristo Jesus, e nós temos a fé operosa, que é a fé que nos faz trabalhar, que nos faz realizar obras dentro da igreja, participar de eventos da igreja, dar o dízimo, dar a oferta, participar dos departamentos, é a fé operosa. Então, é falta dessa fé operosa. A gente precisa colocar a fé em ação, sem querer imitar aquela música evangélica, né, que talvez a maioria conhece, mas é falta de fé porque eu estou desobedecendo a Deus. Mateus 18 diz o seguinte, Jesus falando, ide, fazei discípulo de todas as nações. Fazer discípulo não é uma opção. Fazer discípulo é uma ordem. Sim. E aí, por isso nós estamos aqui, para incomodar você que nos assiste, para incomodar você que está aí do outro lado da câmera, a mover-se, a falar, eu preciso ter um discípulo, eu preciso terminar 2022 com alguém na minha cabeça, ou cuidando de alguém, ou edificando a vida de alguém, ou me importando com alguém, porque eu quero formar discípulo. Sim. Porque é obedecer a Jesus Cristo. Sim. Quando você não obedece, você está pecando. E o nosso pecado, na maioria das vezes, é por falta de fé. Porque a gente obedece, a obediência é pela fé. A obediência é porque nós cremos que Jesus está falando conosco. E aí você vê como o texto bíblico segue, lá em Mateus 28, dizendo, você faz discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a igreja cresce verdadeiramente, Gabi, através do discipulado. Como não temos discipulado hoje, a igreja não cresce verdadeiramente. Ela incha. Inchar é uma coisa, inchar a igreja é uma coisa. Eu posso botar uma banda aqui, começar a falar de cura, começar a falar em milagres e inchar a igreja. Botar aqui, começar a entrevistar demônio,
esse monte de coisa, aí você incha a igreja. Mas discipular, crescimento verdadeiro da igreja, é só através do discipulado. E o discipulado bíblico. É porque muitas vezes também nós nos acomodamos na ideia de que eu já sou salvo em Cristo, então Ele vai salvar os seus e Ele vai acrescentar os seus à igreja. Mas eu fico aqui parada esperando Ele acrescentar, né? Mas como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Então, se a gente está lá no nosso trabalho, ou na rua, no mercado, no café, qualquer lugar que seja, as pessoas precisam ouvir de Jesus, porque hoje o que mais tem são bandeiras levantadas, mas outros tipos de bandeiras, outras ideologias, e essas ideologias estão bombardeando as nossas casas, os nossos filhos, as escolas, todo lugar, e os cristãos não estão levantando sua bandeira. Exato. É por isso que o cristianismo está morrendo. Sim, eu não acredito muito assim que o cristianismo esteja morrendo. Ok. Jesus Cristo diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A gente tem, assim, nós vivemos num país pós-cristão, que é os Estados Unidos, e o Brasil também está caminhando para isso. Mas, se você olhar o mundo e se você passear pelo mundo, você vai ver países que estão num tremendo momento de avivamento e o evangelho está em todos os locais ali. Mas deixa eu voltar um pouco na sua afirmação e também para os nossos ouvintes. O grande problema hoje é que nós temos um entendimento inconsciente da nossa doutrina da eleição errado. É o entendimento errado, inconscientemente, da doutrina da eleição. E isso acontece com a maioria dos presbiterianos. Já que nós somos uma igreja presbiteriana, a gente entende o seguinte, olha, nós precisamos, de alguma forma, pregar o evangelho. Mas nós sabemos que os eleitos virão. Então, essa dicotomia, aparente dicotomia, causa o quê? Causa um grande problema na teologia. Por quê? Porque as pessoas não saem, as pessoas não estão dispostas a evangelizar, não estão dispostas a pregar o evangelho, não estão dispostas a discipular as pessoas convertidas, elas simplesmente dizem, Deus vai fazer. E outra coisa, na melhor das hipóteses, o pastor vai fazer. A gente paga um pastor para isso. A gente paga 3 pastores na igreja. A liderança. Eles têm que fazer isso. Eu não vou fazer. Mas Jesus não está dizendo aqui que é só pastor. Jesus não está dizendo aqui que é só os líderes. Jesus está dizendo que todos nós devemos fazer discípulos. E é aí que nós devemos entender que a doutrina, que é maravilhosa da igreja presbiteriana, diz que nós temos que edificar uns aos outros. Nós temos que ensinar uns aos outros. Eu tenho que ensinar um irmão a partir da minha experiência, da leitura da palavra, e ele também me ensinar a partir da experiência dele e da leitura da palavra dele, e juntos nós vamos crescer, e juntos nós vamos desenvolver. O que passa é que eu sempre digo aqui na igreja, que é a questão da preguiça dos presbiterianos. Os nossos irmãos pentecostais, né, eles até não têm um entendimento da Escritura no seu original, um grande arcabouço doutrinário, mas eles têm uma disposição para discipular, para acompanhar, para andar junto. É por isso que muitas vezes os discípulos estão lá e não estão aqui, porque a gente fica nessa preguiça e a gente inconscientemente faz um entendimento errado de uma doutrina tão bela como da eleição. Sim. Né? A eleição não exclui o evangelismo. A eleição não exclui o discipulado. Muito mais, muito diferente. Elas motivam. Porque, como você falou, como crerão que estão a quem pregue? Mas Deus já mandou que haverão pregadores, haverão homens de Deus que vão lá, que pregam, que pregam, educam, gastam tempo com as pessoas. Então, isso é muito importante, você que nos assiste. Saia do comodismo, saia da preguiça. Tenha uma organização do seu tempo. A Bíblia fala, aprenda a remir o tempo. Nós precisamos para que as oportunidades surjam, e elas vão surgir a partir do momento que você se dispõe a discipular, que você se dispõe a obedecer a Jesus Cristo, sair do seu comodismo, sair da sua comunidade. Por isso, Gabi, comunidade aí dos irmãos CityK United, irmãos que nos assistem,
terminem 2022 com um propósito. Eu vou discipular alguém no ano de 2023. Eu vou começar agora a buscar alguém e vou iniciar 2023, vou acompanhar alguém, vou cuidar de alguém, porque é isso que o mandato de Jesus tem para nós. Eu vejo que é muito um equilíbrio também, né, pastor? O senhor estava falando aí da questão da preguiça e de querer deixar a responsabilidade para o outro, mas também tem o outro extremo da pessoa já começa a achar que ela que está fazendo uma diferença na vida do discipulado, Sim. Da pessoa a quem ela está discipulando. Sim. E eu vejo que é muito equilíbrio. Então, eu queria assim que o senhor falasse um pouco sobre o que é realmente esse discipulado bíblico. Existe um discipulado não bíblico? Qual é a diferença aí? Existe um discipulado não bíblico quando eu me torno a referência para o outro. Se eu vou pregar pastor Pedro, né, eu vou ensinar pastor Pedro, isso é um discipulado. Eu vou ensinar a minha igreja, eu vou ensinar a igreja presbiteriana. Pastor Pedro 3,16. Diz. Exatamente. Então, quando nós estamos discipulando, em primeiro lugar, nós precisamos obedecer o chamado de Jesus. E o que é discipulado? É apresentar Jesus Cristo e ajudar o nosso irmão a que ele cresça em Cristo Jesus. Uhum. E fazendo isso, o que é que vai acontecer? Ele vai discipular o outro. Ele vai buscar outras pessoas para ele discipular. Mas o discipulado bíblico é aquele discipulado que eu ponho as doutrinas da Bíblia, apresento essas doutrinas da Bíblia através de Jesus Cristo, mas eu não estou aqui tendo como condição essencial que ele vá para a minha igreja, ou que ele vá para... ele me olhe como alguém superior a ele. Nada disso. O discipulado bíblico é que nós apontamos a Jesus Cristo, nós falamos de Jesus Cristo, nós crescemos como pessoas e como cristãos em Jesus Cristo. E, a partir daí, as doutrinas da graça, pneumatologia, cristologia, escatologia, todas as demais doutrinas vêm a partir disso. Um discipulado não bíblico é, sobretudo, quando eu prego a mim mesmo e quando eu prego e eu ensino só a minha igreja, no sentido de que só ela é a certa, só vou para o céu se eu estiver nela. Nós temos várias seitas, viu, Gabi? Tem muita seita por aí, mas tem muita igreja séria por aí. Sim. E nós gostamos da igreja presbiteriana, nós nos identificamos com essa doutrina, com a maneira, com a cultura presbiteriana, mas temos que respeitar pessoas que não se adaptam a essa cultura, mas que servem a Deus numa igreja batista, que servem a Deus numa igreja Assembleia de Deus, que servem a Deus em igrejas sérias que tem por aí, e que são igrejas abençoadas e que têm diferenças doutrinárias, sim, conosco. Mas, no essencial, são igrejas que pregam a mesma coisa que nós pregamos. Então, o discipulado bíblico, ele vai apontar, né, para Jesus Cristo. E só para terminar, para o pessoal não ficar com raiva de mim aí da internet, vai apontar sempre para a Bíblia. Eu falei aqui muito da experiência, eu acho que o discipulado tem que ter a minha experiência, mas ela deve ser respaldada pelas Escrituras. Sim. Ela deve ser autenticada pelas Escrituras. E quanto mais eu discipulo, as minhas experiências vão diminuindo e eu vou conduzindo aquela pessoa para a Bíblia. Quanto mais eu estudo, eu vou me deixando mais à parte, eu vou me apequenando mais e a doutrina, a Escritura vai crescendo na vida do meu discipulado. Sim. Eu tenho uma outra pergunta, e aqui, assim, eu não quero que a gente seja legalista, mas eu quero que o senhor dê alguns conselhos. Existe, assim, uma maneira certa de você buscar alguém para discipular? E a outra pergunta que eu quero juntar com essa seria, existe um lugar certo para discipular alguém? Tá bom, eu vou ali, tem muitas câmeras aqui, tá, gente? Estou olhando para uma câmera, para outra. Vou olhar na câmera 3. É o seguinte, primeira coisa, para você começar a discipular alguém, você precisa ter certeza de que você é convertido. Você é cristão? Você aceitou a mensagem do Evangelho? Jesus Cristo entrou na sua vida como o único e suficiente Salvador? Você tem o Espírito Santo? Se isso é certo, é o primeiro passo. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é compartilhar a sua experiência e começar a estudar as Escrituras de forma séria. Isso você pode fazer através da escola dominical, você pode fazer através do pastor da sua igreja, do líder da sua igreja, do líder do departamento,
Mas você, para começar a discipular, você precisa ser um discipulador. Você precisa ser um discipulado. Antes de você discipular alguém, você precisa ser discipulado por alguém. Então, certifique-se que você já começou a estudar a Escritura, já começou a aprender mais sobre as Escrituras. Outra coisa, certifique-se que você tem uma vida de oração firme. E aí entra, nessas duas coisas que eu falei, a devocional. Se você não tiver uma vida devocional, você não vai discipular ninguém. Não vai nunca discipular ninguém. Então, se você tem certeza que é crente, você tem uma vida devocional, leitura da palavra e oração, comece a observar na igreja. Comece a observar nos meios que você vive, no contexto, no seu trabalho. Pessoas que você vai ali, as house cleaners, por exemplo, tudo dentro de um carro. Vai a que dirige, a driver, vai as helps, vai ali. Ali você vai olhar. Vai ter uma pessoa ali que vai estar, às vezes, chorando dentro do carro. Vai ter uma pessoa que, às vezes, você vê que é muito preocupada, que é ansiosa. Então, você fala, eu vou discipular essa pessoa. Eu vou falar de Jesus. Mas, se ela já for crente, eu vou começar a cuidar dessa pessoa. Então, é a partir daí que você começa o quê? Você começa a chamar aquela pessoa para estar com você, chamar aquela pessoa para, talvez, almoçar com você, ir um final de semana na sua casa, tá? Porque, Gabi, como você falou aí agora, não tem um lugar. Ah, eu vou discipular só se for na igreja. Eu vou discipular... Não, pode ser num parque, pode ser em qualquer lugar que você se senta cômodo com aquela pessoa. Agora, é muito importante, eu acho que você já ia fazer essa pergunta, mas é muito importante tomar cuidado com algumas coisas. Tomar cuidado eu não aconselho mulheres discipular homens, eu acho que isso não é legal. Né? Eu não aconselho homens discipularem mulheres e discipularem meninas, adolescentes ou coisas assim. Eu acredito que o homem é muito melhor discipular outro homem, mulher outro, e sempre em lugares que não tenham aparência do mal. Um lugar que desperte algo que as outras pessoas vejam, né, e vão se escandalizar, ou o testemunho de Jesus Cristo na sua vida seja manchado. Então, é muito importante você tomar cuidado com isso. Mas eu acho que esses passos aí, você inicia o discipulado. E aí, é uma carreira, tá, Gabi? É uma carreira que não acaba nunca. Quando a gente começa a discipular, a gente começa a gostar de gente. A gente começa a amar gente. A gente começa a se dedicar a gente. E aí, grandes coisas, certamente, Deus vai fazer através de você. Muito bom, estou aprendendo muito no programa aqui hoje. E aqui, para finalizar, minha última pergunta seria mais voltada para as famílias mesmo. Pastor, de quem é a responsabilidade de discipular a família? Por exemplo, de quem é a responsabilidade de discipular o homem da casa, a esposa, os filhos? De quem é a responsabilidade? Bem, como que funciona isso? Se toda família é crente, né, se toda família é cristã, a responsabilidade é do homem. O homem tem esse sacerdócio. Cabeça da casa, no caso. Isso, o sacerdócio da casa, e ele deve discipular toda a casa. Agora, depende também da dinâmica da casa. E eu quero falar para o imigrante. Às vezes o homem trabalha até 8 horas da noite, e quando ele chega, as crianças já estão dormindo. Então, ele pode passar essa função para a esposa. Talvez ela chegue mais cedo, né? E também pode ser ao contrário, pode ser ao revés. Às vezes a mulher chega mais tarde, o homem chega mais cedo. Então, essa dinâmica da casa, o homem deve organizar junto com a sua esposa para que o discipulado seja feito. Geralmente, é através do homem. Uma segunda coisa é através da primeira pessoa que se converteu na casa. Às vezes é a mulher que se converteu, e ela começa a discipular o seu marido. Mas vai chegar um momento em que o próprio marido vai discipular a esposa, vai começar a ser o líder da casa, o sacerdote da casa, porque é assim que a Bíblia ensina. E se ela estiver discipulando ele corretamente, em algum momento ele passará a dianteira e vai estar organizando e cuidando da casa. E é muito importante isso. Né? Desculpa, os homens que nos assistem aqui, os pais de família, as mulheres, é muito importante que você assuma a sua posição como sacerdote da sua casa, como discipulador dos seus filhos, como discipulador da sua esposa. Formar Jesus Cristo na sua esposa, formar Jesus Cristo nos seus filhos.
É uma responsabilidade sua, né, diante de Deus. Porque Deus te deu uma família, Deus te entregou uma família e você deve fazer isso. Na ausência do homem, aí é a esposa que deve se esmerar em fazer isso com a família, com os filhos, até que esse homem assuma essa postura. Se não tem o homem, a mulher faz isso. E se, no caso disso, o filho mais velho, a filha mais velha, né, assume também essa postura. Então, é importante que a igreja entenda esse discipulado como algo essencial. E a família também entenda discipulado como algo essencial. O pastor deve ter uma ingerência mínima nas famílias. Tem muito pastor, Gabi, que tem uma ingerência quase que de guru, né? Uma ingerência quase de mandar na vida das pessoas. É isso que eu ia comentar. Onde que a igreja entra aí nesse discipulado familiar? Suporte, dando suporte e explicando as partes, né? Dando suporte ao homem, dando suporte à esposa, mas não interferindo na família de uma forma direta, de uma forma imperativa, pisando o pé, para que a família esteja assistindo, vivendo a fé cristã de uma maneira impositiva através da igreja. Aqui a família deve tomar as rédeas, o marido deve tomar as rédeas, e como eu falei aqui agora, mas a família sim, mas a igreja dando suporte, oferecendo material, oferecendo aconselhamento, oferecendo suporte espiritual, oferecendo suporte emocional, mas nunca interferindo, mandando dentro da família, como nós vemos aí algumas igrejas e alguns pastores. E só puxando o gancho nisso que o senhor está falando, eu vejo também que é muito comum as pessoas, às vezes, quererem jogar a responsabilidade 100% para... Isso acontece muito para o departamento infantil ou para o líder dos jovens, dos adolescentes, porque, às vezes, o pai ou a mãe está corrido, não tem tempo ali para discipular os filhos. Aí, quando cresce, fala, mas é porque a igreja não tinha evento, não tinha, né, alguma atividade, ou não tinha salinha para as crianças. A igreja precisa ter uma escola dominical boa, não vamos excluir isso, não vamos excluir a responsabilidade da igreja. Precisa ter uma escola dominical boa, precisa aprofundar e melhorar a cada dia a escola dominical. O departamento infantil deve ser cada dia aprimorado, mas sempre como um complemento, nunca como algo essencial. Deus deixou a família para ser discipulada pelo homem, e na ausência disso, a esposa, o filho mais velho ou a filha mais velha. Então, nós não podemos tirar essa responsabilidade da família. Agora, as famílias chegam aqui, Gabi, quebradas, as famílias chegam na igreja precisando de ajuda, nós não vamos nos furtar de ajudar essas famílias, mas nós vamos orientar essas famílias que a igreja é um complemento, ela não é o essencial, ela é apenas um complemento que ajuda a que as famílias cumpram o seu papel, os pais cumpram os seus papéis de discipuladores. Muito bom, pastor, muito obrigado. Obrigado você. Esse bate-papo foi muito gostoso, aprendi bastante hoje sobre discipulado. E eu também quero convidar o nosso pastor Ângelo para o nosso quadro O Discípulo Responde. Olá, Gabi. Olá, Reverendo Pedro. É um prazer poder participar aqui do programa de Discípulo para Discípulo, neste quadro O Discípulo Responde. Falar do discipulado realmente é um dos grandes desafios da igreja contemporânea. Afinal de contas, o que nós percebemos mais é teoria, ao invés de prática. Em essência, viver o discipulado é algo que nós deveríamos ver na igreja no seu dia a dia, 24/7. Mas a verdade é que, em termos de mensagem, pregação e atividades, o discipulado é mais um aspecto teórico do que prático na vida da igreja. Por isso é algo que precisa ser ensinado, é algo que precisa ser repassado e é algo que precisa ser exercido na igreja. Então, nesse quadro Discípulo Responde, pensando nos passos do discipulado bíblico, eu entendo que o primeiro passo ele pode ser sintetizado numa palavra. O primeiro passo é a transformação, que significa tornar-se um discipulador. A igreja ela tem muitos líderes, ela tem muitas pessoas que têm tradições, culturas, vivências,
na história da igreja, e é bem possível que no meio de tudo isso essa pessoa ainda não seja um discipulador. Então é necessário transformá-la pela palavra para que ela seja. O segundo passo para o discipulado, e a segunda palavra que pode sintetizar, é a palavra dedicação. Significa investir muito mais na vida das pessoas. Então você transforma um crente num discípulo e agora você o ensina a se dedicar. Porque discipulado é isso, discipulado vai exigir conhecimento, tempo, paciência, dedicação sem igual. É uma difícil obra, é desgastante muitas vezes. Por isso, muitas pessoas evitam o discipulado, porque dá trabalho, em essência, dá muito trabalho. Então nós temos a primeira palavra, transformação, a segunda palavra, dedicação, e a terceira palavra, multiplicação. Então você torna alguém um discipulador, você agora o ensina a investir tempo nas pessoas, e agora o objetivo é fazer do discípulo um discipulador. É aquela velha questão de ovelha gerar ovelha. Discípulos devem gerar novos discípulos. A multiplicação natural da igreja, ela acontece aqui, quando a gente decide ajudar as pessoas e investir tempo na vida das pessoas. Então, transformação, tornar-se um discipulador, dedicação, investir muito mais na vida das pessoas, e agora a terceira e fundamental, não se esqueça, multiplicação, tornar o discípulo um discipulador. Eu creio que esses são 3 passos essenciais, dentre muitos outros que nós podemos conversar com certeza. Deus abençoe a Gabi, Reverendo Pedro, Deus abençoe o programa de Discípulo para Discípulo. E agora vamos para o quadro mais esperado do programa, o quadro #pra pensar. Pastor Pedro, qual que é o pensamento da vez? Ô, Gabizinha, o pensamento da vez, meu querido, para pensar de hoje é o seguinte, é uma frase do nosso querido irmão e amigo, pastor Ronaldo Lidório. Ele diz o seguinte: o Evangelho de Deus é supracultural e transtemporal, suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas, em todos os tempos e em todas as organizações sociais, seja uma aldeia remota ou uma mega cidade. O Evangelho é poderoso para comunicar a toda a sociedade, a todo homem. Você pode abrir a sua boca, você pode falar de Jesus, você pode falar do Evangelho, você pode discipular qualquer pessoa, porque o poder do Evangelho está em você, o Espírito Santo habita em você. Não tenha medo, abra a sua boca, o Evangelho é transcultural, o Evangelho está acima de qualquer cultura, o Evangelho está acima de qualquer classe social, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mãos à obra, meu irmão, põe a mão no arado, Deus quer você discipulando, Deus te abençoe. Estamos encerrando mais um episódio, foi um prazer estar aqui, pastor. Prazer todo meu, Gabizinha. Aprendendo muito sobre discipulado, sobre ser um discípulo, ser um discipulador, e eu espero que esse bate-papo tenha te inspirado a pôr a mão no arado e a querer buscar pessoas para discipular até o fim de 2022. Deixa aqui nos comentários o que você achou do programa, o que você vai fazer para começar a discipular alguém, aonde que você vai começar a discipular alguém. Vamos bater um papo aqui nos comentários desse vídeo. Não deixe de participar, de curtir esse vídeo se você gostou, de enviar para alguém que também vai gostar de ouvir essa informação. E seguir o nosso canal, para não perder a nossa programação. Não é mesmo, Exatamente, pastor? Gabi. Bota aí no inscreva, se você não for inscrito, compartilha, dá um ok, dá um valeu, faz um comentário. A gente precisa muito disso para crescer o canal e levar a palavra de Deus às outras pessoas. E força! Você pode discipular pessoas porque o Espírito Santo habita em você. Sim, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo Tchau, tchau. programa. Deus abençoe. Até Nos vemos mais. no próximo. Tchau. Tchau.